O vegetal é uma coisa que muita gente diz assim, o vegetal vem dos índios, né? Existe uma história na união do vegetal, que essa história, quando a gente começa a frequentar a sociedade, a gente vai ter acesso a essa história. É uma história que fala desde o início, quem foi que uniu as plantas, de onde vem, toda essa história. Porque é uma história que não veio daqui dos índios, porque os índios foram aqui, basicamente, depois de Jesus. A história do vegetal vem desde a época de Salomão, muito antes ainda, entendeu? E toda a filosofia do vegetal, ela tem uma ligação diretamente com Salomão e com Jesus, entendeu? Então, para você ter uma ideia, uma das civilizações mais perfeitas que existiu na Terra foi os Incas, em Peru. E hoje em dia existem estudiosos estudando de onde vinha aquele conhecimento dos índios, aqueles índios incas, né? E nas reuniões sagradas dos incas, eles usavam esse chá. Então eles tinham o poder de ver através do chá, da ayahuasca, o passado, o presente e coisas que poderiam acontecer no futuro. Tudo isso eles tinham através do chá, entendeu? Então o sentido verdadeiro do chá é o conhecimento, é o encontro com a gente mesmo. Porque na vida, normalmente, a gente pode se esconder de uma coisa, se esconder de outra, às vezes vem um pensamento e a gente tira, mas na força do vegetal não. Na força do vegetal a gente tem que enfrentar, a gente tem que se encontrar com a gente mesmo. Uma das filosofias da união, assim, é o encontro com Deus. É o conhecimento espiritual, entendeu? Porque a vida material, que é essa vida que a gente vive, de muita fantasia, de muita coisa, é importante, porque a gente gosta, acha bom, entendeu? Mas o mais importante é a vida espiritual. A União do Vegetal é um centro espírita. Agora, é um centro espírita diferente de todos os centros espíritas que praticamente existem na Terra. Porque aqui na União do Vegetal não existe, assim, não existe receber entidades, não existe médium. Na União do Vegetal só tem pequeno ou grande. Nós que somos discípulos, somos todos pequenos. Grande a Deus. A estrutura da hierarquia, qualquer um discípulo da União do Vegetal poderá chegar a ser mestre. Depende da sensibilidade e do grau de evolução espiritual de cada um. Entendeu? Porque tem muita gente que frequenta, por exemplo, eu tenho 34 anos que frequento a União do Vegetal. Eu tenho irmãos daqui da União do Vegetal, que pertencem à mesma sociedade, que bebeu o vegetal junto comigo, que hoje não é nenhum conselheiro ainda, entendeu? E eu já tenho 29 anos que sou um mestre na União do Vegetal. Então isso depende da sensibilidade de cada um e do grau de evolução espiritual de cada um. Aqui em Salvador, eu moro em Salvador desde o ano de 76. Eu, quando vim para Salvador, eu vim com o pensamento de iniciar a União do Vegetal aqui na Bahia. Primeiro pelo mestre Gabriel Sebaiano. Ele tinha um pensamento de um dia ter a União do Vegetal aqui na Bahia. E daqui de Salvador, praticamente o Nordeste inteiro tem União do Vegetal. Fortaleza, Recife, Caruaru, Ilhéus, Maceió, todos esses lugares onde tem núcleos da União Vegetal, iniciou daqui de Salvador, do trabalho que eu trouxe para a Bahia. Entendeu? Então, quando eu cheguei na Bahia, eu já era mestre pela União Vegetal. E ninguém aqui no Nordeste conhecia o vegetal. Então, quem foi formando essas pessoas fui eu. As pessoas foram chegando, eu fui ensinando, fui mostrando o que era o vegetal, o que era a União do Vegetal, até as pessoas chegarem no quadro de mestre da União Vegetal. Então, para a pessoa chegar no quadro de mestre, tem que ser uma pessoa que tenha uma condição de formar mestres, fazer mestre, né? No caso, em cada núcleo existe um representante do núcleo. E essa pessoa que tem que ter a visão de ver qual é a pessoa que está preparada para receber uma estrela de mestre. Existe uma confusão muito grande, assim, na cabeça das pessoas, que é sobre o daime e a união do vegetal. Entendeu? Existe uma diferença muito grande entre o daime e a união do vegetal. Eu conheço tanto o daime como a união do vegetal lá na sua origem. Porque quando eu cheguei na união do vegetal, só existia o daime em Rio Branco, Acre, e tinha um senhor de nome Irineu, era conhecido como Padrinho Irineu, e existia a união do vegetal em Porto Velho, criada por Mestre Gabriel. Eram as duas seitas que existiam, o daime e a união do vegetal. Quando o Irineu fez a passagem, morreu, como diz as pessoas, né? Aquelas pessoas que acompanhavam ele
as pessoas da direção lá do Daime, eles tiveram um desentendimento entre eles e cada um pegou sua direção e formaram diversos Daimes em Porto Velho, lá em Rio Branco, Acre. Tudo diferente um do outro. Quando o mestre Gabriel desencarnou, que foi praticamente na mesma época que o Irineu desencarnou, a união do vegetal permaneceu. Só a união do vegetal. E a união do vegetal ela tem toda uma filosofia de conhecimento espiritual, doutrina, conselhos, orientações, que no Daime não tem. O Daime ele é mais assim, inários, canta mais inários, e são hinos, assim, parecido até com hinos de igreja. E ficam dançando a noite inteira, eles ficam dançando a noite inteira. E é um ritual totalmente diferente do ritual da união. Na união do vegetal existe uma mesa, existem uns bancos, existem umas cadeiras, onde as pessoas sentam, existe um arco, onde o mestre fica debaixo daquele arco e dirige a sessão. E a união do vegetal também, ela não usa o nome Daime, ela usa o nome vegetal, ou então Oasca. E usa o nome Chacrona e usa o nome Mariri. Então a união do Mariri com a Chacrona forma Oasca. Entendeu? E a filosofia da união, ela é ligada diretamente a Salomão e ligada diretamente a Jesus. O Daime, eles falam em Jesus, falam em Maria Santíssima, tal, só falam esse tipo de coisa, não falam em Salomão. Para eles não é desconhecido isso para eles, entendeu? E na união do vegetal tem toda uma origem da história da Oasca, quem pegou a planta, quem uniu, quem fez a união do vegetal, quem bebeu pela primeira vez. Já no Daime não tem. Eu vou falar da Oasca até onde eu posso falar. Porque tem algumas coisas que a gente pode falar assim numa entrevista, pode falar para qualquer pessoa. Mas tem coisa que só pode ser falada dentro do ritual da união do vegetal. Entendeu? A Oasca, ela é a união de duas plantas. Já expliquei, o Mariri e a Chacrona. O Mariri é o cipó e a Chacrona é a folha. Une, faz um chá, ferve, bota no fogo, ferve algumas horas, e ali faz o chá que nós chamamos de Oasca. Quando nós bebemos a Oasca, nós sentimos um efeito físico no corpo. Agora, onde vem uma força e uma luz. E através dessa força e dessa luz, a gente tem poder para ver coisas passadas, presentes e até futuras. É aquilo que eu falei dos Incas lá atrás, né? Que nos rituais sagrados dele, eles usavam a Oasca para ver coisas passadas, presentes e até futuras, né? Que são coisas hoje misteriosas para muita gente, que as pessoas não sabem onde é que vinha todo aquele conhecimento que eles tinham. Para você ter uma ideia, a união do vegetal, ela tem todo nível de pessoas na união vegetal. Tem de pessoas que nunca estudou nada, como pessoas altamente intelectual, cientistas, entendeu? E todas as pessoas têm acesso ao conhecimento do vegetal. Para a pessoa conhecer uma coisa do vegetal, não precisa ter estudado nada. Tanto faz ele não ter estudado nada, como ser um cientista, ser um intelectual. Porque a revelação do vegetal, ela é inteiramente espiritual. Entendeu? Quando a gente bebe o chá, o efeito, chega o efeito na gente, a gente tem uma visão. E por essa visão, a gente vê o que a gente pode ver, e às vezes até muito mais além do que o que os olhos podem ver. A gente vê pela consciência, enxerga pela consciência.